eu quero começar mostrando para vocês. Peraí. Cadê aqui? Deixa eu compartilhar a tela. Porque para a gente começar aqui o nosso papo, a gente tem que partir dessa premissa aqui, tá? É isso que está em jogo, tá? Isso aqui. Isso aí são parte, né? Fragmentos aí do documento dessa nova liga. E esse documento foi divulgado pelo Rodrigo Matos, do UOL. Ele trouxe, que faz parte daquele memorando, né, que Palmeiras não quis assinar e, obviamente, o Flamengo. E eu já repercuti até aqui na época com comentários do próprio Rodrigo sobre esse documento, tá? Em julho, mês passado. Mas antes da gente começar diretamente, é importante a gente partir dessa premissa. O que está em jogo aqui? Lembrando que os direitos de TV do Flamengo já estão comprometidos até 2029 nesse último contrato, o pior contrato de TV da história do Flamengo, negociado via o intermediário, que é a Libra, né? E eu cansei de falar aqui, também tem muito conteúdo aqui no canal falando especificamente sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá. Como é o documento da nova Liga do Brasileirão? Quem é listado como participante? Então, né, LFU, clubes e investidores, clubes da Libra citados individualmente, Botafogo, São Paulo e Corinthians. Objetivos: acordo de cooperação para criar nova liga, definição de compromisso de negociação conjunta de direitos de TV, placas e etc. Ou seja, não é só os direitos de TV que estão em jogo. Criação de comitê de 8 membros, 4 da Libra e 4 da Liga Forte União, para organizar a liga e representar clubes em negociação conjunta. Aí segue. Aqui, ó. Princípios da liga, fair play financeiro e referência a principais ligas da Europa. Aí vem investidor, previsão, tá, de privilégio para que só exista um investidor se for vendida a parte. Clube tem que avisar se for negociar parte de seus direitos. Clubes da Liga Forte União já tem um investidor, que é o Sport Media, que é a empresa lá que já negocia com eles. E provavelmente, né, tá óbvio aqui, que já seria essa empresa a ser esse investidor único, né? Planos e regras. 6 meses para botar a liga em vigor, ou seja, assinou o memorando, todos os clubes, a partir dali se contaria um prazo de 6 meses para colocar a nova liga em vigor. Se não houver liga, aqui é a pegadinha. Se não houver liga, continua valendo a obrigação dos clubes de negociação conjunta por 10 anos, de 2030 a 2039. Então, assim, aqui já mostra que o principal objetivo não é criar a liga. A liga, ela tá em segundo plano. Porque quem vai falar na coletiva é o Arrascaeta, show de bola. Assim que começar, a gente coloca aqui na tela, tá? Não começou ainda, então tudo tranquilo aqui. Deixa eu ver. Ainda não começou. Não começou, não. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se a Flamengo TV colocou alguma coisa. Mas então, assim, ó, a prioridade não é, tá? Não é criar a liga. E não criando essa liga em 6 meses, o que, gente, a gente vai falar um pouco aqui dessas complexidades. Não criando a liga em 6 meses, já vi aqui o Arrascaeta, não criando a liga em 6 meses, os direitos negociados que os clubes estão cedendo continuam valendo, tá? Vamos seguir aqui no documento. Texto do MOU, né? Que é do memorando. Tá? As disposições desta cláusula 5 vigorarão pelo prazo deste instrumento e, na hipótese de não constituição da nova liga, sobreviverão a este memorando pelo prazo mínimo de negociação conjunta, isto é, até a temporada de 2029. Então, independente aí do que acontecer, se tiver liga ou não, o contrato ele continua valendo, né? Dos direitos de negociação conjunta. Aí, olha isso aqui, propriedades cedidas pelos clubes, todas de áudio e vídeo em qualquer forma de mídia, ou seja, em qualquer plataforma, tá? Em qualquer plataforma, nas redes sociais, streaming, tudo, né? Você está cedendo. Propriedades de campo, que são as placas, produtos de realidade virtual, ações de marketing relacionadas aos jogos, né?
jogos fantasy e videogames, licenciamento para exploração de apostas, com exceção de direitos de betting, símbolos e imagens dos atletas para marketing da liga. Total, 14 propriedades. Você está cedendo 14 propriedades, tá? No prazo de 10 anos. Aí aqui vem como é que seria essa divisão, né? Divisão do dinheiro de TV. Série A ficaria com 85%, Série B 15%. Critérios, tá? 40, 30, 30, né? 40 igualmente entre todos, performance e audiência, né? E aqui vem também a divisão das performances. Aí aqui, ó, audiência, regra do critério a ser definido, propriedades comerciais como placas, divisão a ser definida em comum acordo. Então, assim, isso também não está totalmente definido ali, porque a preocupação, é óbvio, né, é de você comprometer logo, né, esses clubes dentro desse memorando, dentro dessa obrigação. Agora, eu quero que vocês assistam aqui comigo, tá? Tem um canal que eu assisto, eu até gosto, né? Apesar de, nesse vídeo, eles terem aí vamos colocar assim, uma colocação meio beligerante, né? Com quem discorda deles, que é o Futeboteco, né? Futeboteco. Aqui, ó. Flamengo tenta cooptar Corinthians para acabar com a Liga, né? Esse aqui é o título, né? E aí, vamos aqui ao vídeo. Espera aí, deixa eu colocar som aqui. E é um vídeo, né? Vocês estão vendo aqui, e é um vídeo que ele lê a matéria do Danilo Lavieri, que não perde a oportunidade de criticar o Flamengo, né, constantemente. Lembrando que o Palmeiras também não assinou esse memorando, né? E o Flamengo tenta cooptar o Corinthians para uma possível negociação conjunta a partir de 29, ou seja, o que está atualmente não vale, tá? Então vamos lá, eu botei aqui o e-mail, né, para poder adiantar aqui e a gente vai comentando algumas partes. Olha isso aqui, tá? E aí é um palmeirense ali e um santista, né? Vamos embora. Pelo menos na minha visão o Flamengo tentando cooptar o Corinthians para um movimento de venda, voltar para o que era, né? Venda individual dos direitos de TV do Campeonato Brasileiro. É o Flamengo tentando, de fato, não só ele não participar da Liga, mas ele tentando destruir. O Flamengo hoje está num movimento de tentativa de destruição da união dos clubes para uma futura Liga do Futebol Brasileiro. O Flamengo hoje assumiu, porque assim, o BAP já deu entrevista dizendo que o Flamengo jamais se uniria nesses moldes, etc e tal. Ele tem todo o direito. Eu acho uma merda pro próprio futuro do Flamengo, porque você ter uma liga não é só sobre direito divisão de direito de TV, é sobre você melhorar o produto como um todo. E ele fala, eu topo melhorar o produto, mas com essa divisão não. Ou é tudo ou é nada. E o engraçado aqui é que é o seguinte, que produto? Que produto? Que produto? Se só se discute direitos de TV. E agora, outras explorações comerciais. Que produto? Calendário está sendo discutido? Uniformização dos gramados, por exemplo? Vamos acabar. Vamos lá, uniformizar os gramados. Quem tem gramado sintético vai ser a favor, por exemplo, de colocar tudo grama natural. Igual é na Premier League, que vocês vão usar aqui como exemplo. Então, assim, é uma opinião em cima de nada. Aqui é acabar com liga. Que liga? Que liga? Que produto? Agora não bastasse a atuação do BAP de não querer mais negociar e de estar fora de uma futura união com os clubes, agora ele quer cooptar outros clubes. Ele deu a entender isso na própria entrevista, mandando recado pro São Paulo, pro Vasco, pro Palmeiras e pro próprio Corinthians. E agora temos uma evolução daquilo que ele antecipou através da matéria do Danilo Lavieri, que volta a aparecer hoje aqui na live, com esse título: Flamengo tenta atrair Corinthians para movimento egoísta na venda de TV. Vamos tentar entender essa história. E naquele dia que o BAP comentou na Flá TV lá sobre jamais vou assinar e tudo mais, etc e tal, passou batido, mas ele fez uma convocação ali, né? Ficou meio nas entrelinhas. Ele falou, se fosse outros clubes aí, Palmeiras, Corinthians, né? São Paulo, Vasco. Tem que começar a olhar também. Tem que começar, exatamente, tem que começar a abrir o olho, hein? Ali, ó, tipo, 2011 ali, André Sanches, Clube dos 13, cara. E aí o futebol brasileiro vai cada vez mais ficando atrasado. Exatamente. É isso, assim. A repetição, o passado existe, mostrou pra gente, e o futuro vai nos colocando diante das mesmas repetições. Eles falam aqui, né? Eu, por exemplo, o André Sanches no futebol é um tipo de cara que eu não sou simpático no futebol. Mas eles colocarem aqui que a implosão do Clube dos 13 em 2011 foi ruim para qualquer equipe. É brincadeira. Todas as equipes ganharam mais dinheiro negociando individualmente, não só o Flamengo. O que aconteceu foi que Flamengo e Corinthians, de fato, aumentaram a distância. Mas não foi ruim para ninguém, pelo contrário.
né? Então aqui já parte de uma ignorância, como se o Clube dos 13 fosse a grande maravilha do mundo, né? Fábio Koff, aquela galera toda lá, né? Negociando por todo mundo. Enfim, tentando melhorar as suas condições, o Flamengo prepara nos bastidores um movimento para ganhar o Corinthians como aliado nas negociações de direitos de televisão a partir de 2030. Sentindo-se prejudicado após ver a sua receita com transmissão cair em relação ao passado recente, a equipe carioca ensaia mais um movimento que mostra individualismo, que só traz benefícios a curtíssimo prazo e que ignora completamente a ideia de fortalecer o produto como um todo. Como diz meu colega PVC, é pensar em deixar o seu galho forte sem pensar em dar saúde para a árvore toda. Uma hora o galho pode ficar tão forte que mata toda a árvore, e sem a árvore não adianta ter galho. A explicação é simples. Depois de ser historicamente o time que mais ganhou com essa prosperidade, o rubro-negro tem o seu reinado ameaçado justamente pelo timão. Em uma projeção com as condições que cada um teve nas duas ligas, o Corinthians pode ultrapassar o Flamengo pela primeira vez na história recente se ficar na mesma posição, segundo o que foi apresentado pela própria LFU aos corintianos. É impossível falar o valor exato, porque o quanto cada time ganha depende do desempenho na tabela do Brasileirão. Mas traçando cenários e imaginando que os dois times ocupem a mesma posição na tabela, o time paulista ganharia quase 30 milhões de reais a mais nessa projeção dos que defendem que o Corinthians não deveria se unir ao Flamengo. Essa diferença pode aumentar um pouco com o passar dos anos. Não se trata de falar quem está certo ou errado. A verdade é que o normal é pensar só no seu próprio galho. Vale lembrar que o Corinthians só tem essa vantagem por fazer a LFU deixar de lado o seu próprio princípio ao garantir ao time paulista um mínimo de pagamento. Coisa que a LFU queimou a língua, falou que não ia fazer e fez isso disfarçado no que eles chamam de colchão pro Corinthians. Não chega a ser uma garantia tradicional. Aí, né, o Corinthians está lá com benefícios, vantagens por ser o Corinthians, um clube de massa. E aí, o Flamengo não pode reivindicar, porque nesse... o Corinthians está ganhando mais, está no outro bloco da Liga Forte União. Palmeiras melhorou sua condição, né? Só o Flamengo que diminuiu. Mas, porra, caramba, é muita injustiça o Flamengo pleitear algo melhor, né? Porque tem teto. E o Corinthians com todos os benefícios lá né, como era antigamente, na Liga Forte União. Disfarçado, mas tem. Mas não deixa de ser uma condição diferente em relação aos demais membros do grupo, que preferiram topar para melhorar o bolo que eles mesmos dividiriam. Ou seja, aí o engraçado, os demais toparam, né, em nome da coletividade do Corinthians ter vantagem, mas o Flamengo não pode, gente. O Flamengo não pode. Cara, a questão é que a nova gestão do Flamengo quer mostrar que de qualquer jeito que o acordo feito por Rodolfo Landim era ruim. BAP, o novo presidente, tentou mudar as condições que já estavam na mesa e colocou o ex-Globo Marcelo Campos Pinto, sempre ele, como seu representante nas negociações para defender uma postura que incomodou a todos na Libra. Depois de muito negociar com o Landim, o grupo viu todo o avanço em termos coletivos virar pó. BAP voltou com um discurso individualista de que o Flamengo merece ganhar mais, esquecendo que o segredo do sucesso em todas as ligas do mundo é diminuir a diferença entre o que mais ganha e o que menos ganha. Aliás, em um desses movimentos recentes de tentar ganhar mais do que os outros, o time carioca ainda não teve sucesso. Vender os direitos internacionais e de bet de forma individual ainda não trouxe os resultados esperados pela atual gestão flamenguista. Será que vender os direitos sozinho ao lado do Corinthians em 2030 vai fazer sentido? Aí que tá. Claro que vai, porque assim, ó, sabe por que no último contrato, tá? A única, entre aspas, vantagem que o Flamengo teve foi que ele receberia o sinal internacional limpo dos jogos no Brasileirão. Mas sabe por que a Globo abriu mão disso? Porque não vende. Porque o produto Brasileirão é uma porcaria. Ninguém quer comprar lá fora. Quem quer assistir lá fora o Brasileirão, pô? Então a Globo pegou uma propriedade que não vale nada para ela. Ela não ganha dinheiro nenhum, vou aqui, sei lá, pagar mais. Isso aí eu dou pro clube de graça. E aí o Flamengo tenta negociar de alguma forma, mas não tem como, porque assim, por mais que seja um jogo do Flamengo, né, o Flamengo como mandante tem direito de vender essa partida, aí você vai pegar, quanto que vale um Flamengo e Juventude? Juventude, porra, brigando pra não cair, cara, não vale nada. O Flamengo e, sei lá, sabe? Tipo assim, não tem valor. Por quê? Porque o produto brasileirão, Campeonato Brasileiro, é ruim, é uma merda. Ninguém quer comprar. E aí eles falam tanto, e não se discute para melhorar o produto. Fala-se tanto do produto, mas não discute, porque é uma merda. A Globo falava, Flamengo, toma isso aí para vocês. Vamos sair. O Flamengo tentou fazer alguma coisa, né? Falou, vou tentar vender aqui, isso aqui, para ver se eu ganho alguma coisa, né? Eu convido os outros clubes, se verem isso acontecer, a fecharem um acordo geral de 38 clubes, 20 da Série B, mais 18 da Série A, e ver se o Flamengo e o Corinthians vão arrecadar mais sozinhos. Eu queria muito ver. A lei do mandante... Individualmente vão arrecadar, não junto com o bolo, obviamente. Mas individualmente sempre arrecadaram, pô. O que ia mudar agora? Pô. Dificulta os argumentos de quem tenta brilhar sozinho. Ainda mais com a crescente dificuldade de se segurar em um rendimento de pay-per-view que vê seu papel mudar em todo mundo. Sim, é verdade que o Flamengo vai ganhar menos do que ganhava. Mas será que as premissas de antes que faziam ele ganhar mais estão válidas atualmente?
Será que é bom pro campeonato a diferença em receita de televisão voltarem a ter uma diferença enorme como era antes? O time que tem mais torcida é melhor administrado naturalmente, vai faturar mais, em bilheteria, em licenciamento, em sócio-torcedor, em venda de camisas, em patrocínio. Não tem cabimento querer que essa diferença seja ainda maior justamente em uma propriedade que depende de um do outro pra sobreviver. Claro, cara, Ninguém joga sozinho. o texto do Lavieri é Belíssimo. perfeito. Palmas aqui Belíssimo ao Lavieri, Palmas. que soube Bom texto. sintetizar o que a gente vem falando aqui e sintetizar brilhantemente. Brilhantemente, cara. Muito Simples, bom. de maneira simples, o que a gente vem falando aqui há anos, né? Não só a gente, mas eu vejo discussões sobre isso na ESPN desde a era do Trajano. Uhum. Então, e nada evoluiu, né? Então, assim, Cara, não adianta a CBF fazer reuniãozinha de fair play financeiro, no discurso do Edinaldo, os clubes aí, ó, a CBF tá de mãos abertas pra vocês fazerem a liga, deixar na mão dos... Cara, eu não consigo, por isso que você, há um tempo atrás, estava super otimista aqui, de que não, vai rolar, e eu sempre fui pessimista, cara. Enquanto esses dirigentes, sobretudo de Flamengo e Corinthians, que detêm ali o argumento de nós temos a maior Palmeiras não, tá vendo? Palmeiras não. A Leila que não aceitou negociar aquele memorando para a criação da nova liga, não. Só Flamengo e Corinthians. torcida, logo merecemos ganhar mais, da TV, inclusive. Que, como brilhantemente explicou o Lavieri no último parágrafo aí, é uma propriedade que depende do outro pra existir. Porque você não joga sozinho, você não vai entrar em campo Flamengo A e Flamengo B, na Globo, 4 da tarde, domingo. Não, você vai entrar Flamengo contra alguém. Que também vai ter essa propriedade vendida. Então, acho Óbvio que não, mas se discute o desenvolvimento do futebol, se discute. O que adianta jogar Flamengo e Juventude lá em Caxias do Sul num campo alagado? Qual a qualidade desse campeonato? Se discute isso, de melhorar calendário? Não se discute, pô. Desde a época do Trajano se discutia. E aí? Se discutiu o quê? E o que vocês estão discutindo aqui, por exemplo, é simplesmente direitos comerciais e direitos de transmissão. Não tem discussão para a melhora do futebol. Porque se fosse essa condição, tipo, vamos aqui, perde um tanto aqui, lá na frente a gente vai ganhar porque a gente vai ter um puta de um produto que a gente vai vender, por tantos bilhões de reais. Ok, mas não é o caso. É simplesmente comprometimento antecipado não só dos seus direitos de TV, mas agora também de você entregar a terceiros os direitos, todos os seus direitos comerciais. meio simples, assim, pra entender. Só que Tem você saber, e assim, governança da liga não se discute. Critério é definir, vai se definir o que por maioria, como é que vai ser a estrutura, não se discute isso. Eles que se colocam aqui como super inteligente, principalmente esse Rodolfo, que se coloca como super inteligente, o cara e tal, você vai ver daqui a pouco a posição dele com quem discorda na dele. cabeça desses dirigentes é o meu pirão primeiro, tá ligado? O que importa. é isso. E na minha opinião, eles não vão abrir mão tão cedo disso daí enquanto não tiver alguém, cara. Eu não sei se isso é possível. Enquanto tiver alguém encabeçando e falando, vai ser isso e ponto. Alguém como líder, assim, de um movimento pra união dos clubes. Porque a própria LFU e a própria Libra, cara, não tem características de entidades que vão encabeçar uma liga de futebol no Brasil unificada, cara. Sem dúvida. Sem São dúvida. dois grupos que aparentam ser apenas intermediários para negociação de direitos de transmissão. Não são grupos que vão, nossa, é dali que vai sair a liga. Eu não vejo assim. Exatamente. Pensar, né? Cara, eu tô cético cada vez mais. E eu lamento muito o posicionamento do Flamengo, da diretoria do Flamengo, porque ela é prejudicial ao próprio Flamengo em longo prazo, né? A metáfora do PVC, do galho e da árvore é extremamente... O torcedor, esse mais fanático, mais raiz, e que é muito impactado pelo discurso do próprio presidente, que fala que estão se apropriando dos direitos do Flamengo, do tamanho do Flamengo para ganhar dinheiro, né? Que esse foi o discurso dele. A torcida abraça isso. Eu entendo o torcedor abraçar, porque o torcedor não entende as questões que são complexas quando a gente fala sobre negociação de TV, sobre liga, sobre, inclusive, o quanto isso pode trazer pro nosso longo prazo, né? E o torcedor tende a pensar também só no quarto e domingo. E pro quarto e domingo, a postura do Flamengo, a princípio, a priori, ela é importante, porque o BAP, quando faz isso, ele tá pensando na gestão dele. Ele não tá pensando no futuro do Flamengo daqui 15 anos, com uma liga bem estruturada, que o bolo cresça 10, ou 2, 3, 4, 5 vezes. Ele não tá pensando nisso. Ele tá pensando em ganhar o maior número de títulos que ele pode ganhar agora e o próximo presidente do Flamengo que discuta a liga. Ele não quer, porque ele não quer perder receita de curto prazo, mesmo que o Flamengo ganhe muito mais dinheiro lá na frente e seja... E liga, filhão. E outra, a gestão do BAP, ela mesmo que, vamos supor, chega 2027, BAP ganha eleição, ele só vai poder se beneficiar de um novo contrato no último ano da segunda gestão, se ele for reeleito. Então, assim, não faz sentido nenhum. O BAP vai operar com o Flamengo até 2029, se ele se reeleger em 2027, caso ele venha candidato, não sei qual é o planejamento dele, com 100 milhões de reais a menos. Na verdade, então, assim, isso a curto prazo. Então, assim... Parte ele de um produto muito mais interessante do que ele é hoje. Que produto? Então, é um presidente que pensa pequeno, um presidente que pensa apenas nele, que não pensa nos interesses do próprio Flamengo em longo prazo e que ainda faz o torcedor, que é
medíocre nessa discussão, cair num erro brutal de concordar com ele e pressionar também e apoiar essa decisão dele. O torcedor do Flamengo deveria ser o primeiro a apoiar. Gente, é só você ver o que foi feito na Inglaterra. Os torcedores ingleses, quando os dirigentes do Big Six tentaram fazer o movimento de Superliga Europeia. Porra, os caras saíram garantidos numa NBA do futebol, sem rebaixamento o resto da vida, eles iam só o creme de la creme, ia ter dinheiro pra ter os melhores jogadores do mundo, etc. E os caras, não queremos isso, queremos nosso campeonato como sempre foi, a gente quer jogar contra os times pequenos, o nosso futebol depende deles, os torcedores. Por isso que eu falo, o Brasil não é o país do futebol. O Brasil é o país a gente torce pro nosso time e quer que todo mundo se foda. No fim do dia é isso. Lá não, os caras estavam preocupados com a comunidade do futebol e fizeram esse movimento de Superliga cair com protesto na frente dos clubes. Foi gigante o que aconteceu lá. Aqui não. O Flamengo vai ter mais chance de ganhar mais se fizer assim a curto prazo? Bora. O importante é o Mengão. Quarta-feira eu quero estar no Maraca e comemorar a vitória contra o falido Juventude. É isso. Ninguém quer enfrentar um Juventude forte que possa perder. Não, vamos massacrar os caras, que é Mengão. E é isso. E assim vai, assim segue o bonde. E, enfim. É muito medíocre, né, cara? Muito medíocre, muito medíocre. É um pensamento, cara, que me faz... É um pensamento que é o reflexo do país, né, cara? É o reflexo do país, né? Sempre fomentou na cabeça do a desigualdade. Cidadão, a desigualdade e a manutenção do privilégio. Quanto você puder, como cidadão, ter um mínimo privilégio em algum lugar, você vai querer ter, cara. Em detrimento... Eles não criticaram aqui o privilégio do Corinthians ali exposto na coluna que eles estão lendo, que eles exaltaram ali. Porque, assim, eles não são medíocres, mas em nenhum momento eles falaram aqui, citaram qual o produto, né, o que né, deveria ser feito, calendário, fair play financeiro da própria... Não é o fair play financeiro da CBF. Eles falaram aqui da Premier League. Gente, vamos lá. A Premier League, antes dela ser criada, né, vale lembrar que não é o caso do Brasil. Os times de lá saíram praticamente do zero porque eles não ganhavam nada. Era um campeonato, cara, uma bosta, mas teve só a premissa da TV para poder criar a Premier League? Não. Melhoria nos estádios, né? Tem o famoso relatório Taylor, né? E todos os estádios tiveram que seguir padrões para poder se adequar, né? Fair play financeiro, fora que a pirâmide, né, da Premier League, ela tem ali uma grana que ela dá dinheiro para a segunda divisão, terceira, quarta, futebol feminino, fomenta o futebol, aquele bolo que é bilionário, né? E a gente está falando de libras. Esse dinheiro vai, né, para desenvolvimento do futebol, o calendário, né, a governança, como que a gente vai fazer, como que é decidido, a liga, por exemplo, lá é a parte da federação, e aqui não se discute isso, porque, na verdade, a liga que aqui o Rodolfo, que chama todo mundo de medíocre aqui, e o outro amigão lá, é o seguinte, é simplesmente criar uma liga, mas manter o futebol como ele tá, entendeu? Simples assim. Mantém tudo como tá, então você um dia você joga num gramado sintético, né? Os gramados, não são uniformizados, são todos diferentes um do outro, você não tem governança corporativa alguma na liga, você vai lá, bota qualquer pessoa e acabou. E aí você tem as divisões dos direitos de TV pra você falar, conseguimos aqui um valor bilionário e tal, porque é o que mais interessa. O restante, que é extremamente importante para o desenvolvimento do futebol, não só o profissional, cagou. Entendeu? Cagou. Então, dane-se, né? Dane-se. Com o acréscimo, a LFU espera arrecadar cerca de 2,2 bilhões no ano final do acordo, em 2029. Um recorde se tratando de televisão brasileira. Enquanto isso, sabe quanto que a Libra está arrecadando? 1,3 bi com a Globo. Sabe o que significa? Que a LFU, sem Flamengo, sem Palmeiras, sem São Paulo, dos 5 grandes, né, em termos de torcida, tá arrecadando quase o dobro da Libra, porque a Libra fechou um acordo exclusivo com a Globo. Aí eu te falo, o Flamengo tá perdendo dinheiro, não é porque assinou um acordo coletivo e não fechou um acordo individual, é porque sentou do lado errado da mesa. O Corinthians se deu muito bem. E era nítido que isso ia acontecer, porque era só você ver o que é a Live Mode. O Corinthians se deu muito bem e teve benesses, como vocês leram na coluna anterior, né? Teve aquelas benessezinhas porque o Corinthians ter vantagem sobre os demais. Não esqueça que quando o Flamengo tocou no assunto, sempre foi extremamente criticado, como está sendo criticado por vocês aqui. Em orquestra, essas negociações com a LFU, fez com o Campeonato Paulista. Elevou o Campeonato Paulista a partir de negociações sem exclusividade, não, melhor, com exclusividade, mas por pacotes, TV fechada, TV aberta, pay-per-view, tudo separado, com diferentes players, mostrou que no Campeonato Paulista conseguiria arrecadar muito mais. E a Live Mode se inspirou no que acontece mundo afora, nos Estados Unidos, na Europa. Mas não, a Libra preferiu ser conservadora e assinar um contrato exclusivo com a Globo. Perdeu dinheiro, o Palmeiras se ferrou, o Santos se ferrou, quem mais tá na Libra? O Flamengo se ferrou, e assim por diante. Cara, olha isso aqui, 2,2 bilhões de reais no último ano do acordo, quanto a Libra vai arrecadar um pouco mais da metade disso. Que vergonha pra Libra,
Que vergonha pra quem assinou esse acordo tenebroso e ponto pro LFU. Agora, assim, é a maior prova do mundo e precisa juntar essa porra toda. Se a Live Mode conseguiu, com uma parte do bloco, sem Flamengo, sem Palmeiras e sem São Paulo, fechar um acordo desse, imagina o que eles conseguiriam fazer com todos os clubes envolvidos. Todo mundo E a Libra se vendeu no começo como a grande esperança pra formação da Liga, né? Com a formação da Liga de Clubes, era baseada num... Eu lembro de uma reunião icônica que aconteceu que Leila Pereira, Júlio Casares e Duílio deram entrevista juntos, assim. Sim. E vendeu-se a ideia ali de, olha, vai sair a Liga e tudo mais, baseado no conceito da Libra. E aí houve a divisão dos grupos, nasceu a LFU, e hoje a LFU tá com mais dinheiro do que a Libra. E tem os clubes de maior torcida. Cara, é isso. Isso pra mim tava na cara. Desculpa, que aconteceu. Só mostra a incompetência dos dirigentes brasileiros na hora de sentar na mesa e negociar as propriedades. Ah, Globo, pega aí, exclusivo tudo, e foda-se. Irmão, não é assim mais que negocia. Os caras acham que tá na década de 90, velho. Porra, é direito separado, irmão. Caralho, velho. Muito conservador. Será que falta entendimento do mercado, assessoria, falta. Conhecimento do que tem rolado no Felipe, mundo? Essa galera que comanda clube no Brasil só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Os caras são fracos intelectualmente. Só você ver as entrevistas desses caras. Com um ou outro, é uma diferença de um ou outro. Aí os caras são limitados, cara. O BAP, com toda essa pompa aí de querer achar que o Flamengo é maior que o futebol brasileiro e atira no próprio pé no futuro ao pensar dessa forma, ele precisou de um dia na frente do Flamengo, na frente da cadeira pra ver que o acordo que o Landim fechou com a Liga era uma bosta. E é mesmo. Não, e é mesmo. Todo mundo já viu antes, cara. Eu tenho vídeo aqui, ó, do ano passado, abril do ano passado, outras mídias independentes do Flamengo falando que era uma bosta o contrato com a Libra e que não fazia sentido o Flamengo se juntar com esse grupo. É um bloco econômico. É como se você tivesse voltado para o Clube dos 13. A mesma coisa Liga Forte União. A diferença é que os caras negociaram muito melhor. Todo mundo viu isso. Não foi precisou o BAP sentar lá na presidência. Pro tamanho do Flamengo assinar com a Libra, exclusivo com a Globo, os caras perderam dinheiro. Porra, o Landim que é um ultra bilionário. Não ter percebido isso, pô. Que isso? Os caras são muito burros, velho. Muito fraco. O porquê ele assinou com a Libra? Tem alguma justificativa? No começo ali eles acharam que a Libra ia conseguir atrair o interesse de todos os clubes. Começou a ter dissidência e eles continuaram acreditando que como os principais clubes ficaram, e vamos lembrar que o Corinthians só saiu aos 48 do segundo tempo. O Corinthians ficou um bom tempo sem fechar com ninguém. E eles acharam que a coisa ia andar, mas não andou. Enfim. A informação foi dada inicialmente pelo jornal o Globo e confirmada pela coluna. Record e o Google esperam apenas burocracias para anunciar oficialmente o acordo para o mercado publicitário. A LFU tem clubes como Corinthians, Vasco, Cruzeiro Internacional, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Mirassol, Sport, Juventude e Ceará, todos atualmente na primeira divisão nacional. E uma coisa que é importante, tá? Quando todos os clubes que foram SAF começaram a migrar pra LFU, eu falei, é ali que tá o dinheiro. Esses caras que são empresários, que não estão no mundo da bola de brincadeira, né? Os caras podem ser picareta ou não, mas assim, os caras... Acabou de chamar todo mundo de burro, mas agora os caras são inteligentes. Todo mundo pulou, houve a divisão, houve a cisão entre o grupo inicialmente da Libra, que depois veio a formar a Liga Forte União, porque a galera discordava da divisão. Inclusive de dar vantagem para Flamengo e Corinthians. Vantagem essa que o Corinthians pulando aos 45 lá para a Liga Forte União, o que impacta, né, diretamente na receita de quem ficou na Libra, teve a vantagem. Então, assim, nada. A parada é justamente essa: dinheiro. Tudo isso aqui que eles estão falando, que o produto, que futuramente vai ganhar em cima de quê? De que produto? Não tem produto, é tudo dinheiro. É tudo dinheiro. E aí você fica condicionado a nada, porque não se discute nada além de direitos comerciais, direitos de transmissão, tá? E mais nada. Não se fala em calendário, fair play financeiro, governança, profissionalização de arbitragem. Não se fala disso. Nem os nossos paladinos aqui, Rodolfo e o amigo aqui embaixo, não falam. Não debatem isso, não discutem isso. A questão toda é dinheiro. Assim como, o Flamengo pode estar sendo egoísta. Todos os clubes são egoístas iguais. Todos são. O negócio é que a galera não quer ver Flamengo ganhando, né, 3, 4, 5 vezes. O Corinthians também algo parecido com isso. O Corinthians agora, inclusive, está ganhando mais do que o Flamengo. E os outros, né, uma diferença absurda. Os caras não chutam dinheiro, não rasgam dinheiro. Quando eu vi Textor, quando eu vi, na época, a 777, que hoje não é mais, vi o próprio Cruzeiro do Ronaldo, na época, indo tudo pra LFU, eu falei, é lá que tá o dinheiro, não aqui. E não deu outra. Cara, enquanto não houver uma união dos dois grupos aí em prol de uma liga só, junta os dois bolos de dinheiro aí e faz uma liga, cara. É lógico. Faz uma liga, vai ficar nessa... E não é só juntar, não é só juntar os dois bolos. Negociar, não é só juntar os dois bolos, cara. Não é só isso. Porque, por exemplo, a própria Live Mode, como ela tem, sei lá, 60% do campeonato pra vender, porque tem outros 40% no outro bloco, ela consegue muito menos dinheiro do que se ela tivesse 100% dos clubes. Imagina se a Live Mode tivesse 100% dos clubes. Cara, assim... Eu não acho que se você pegar 1,3 bilhão da Globo mais os 2,2 bilhão do último ano de contrato da LFU, que você vai ter o valor do brasileiro. Eu acho que esse valor é muito maior se a gente tivesse uma liga
fundamentada. Eu acho que no mínimo dobraria. Ah, fechou então... Por que você não defende a fundamentação da liga? Por que não defende? Não faz sentido. Os caras estão aqui defendendo, né, blocos comerciais, conglomerados gigantes aí, de investidores, galera, Banco XP e tal, papapá. E a fundamentação da liga, o debate sobre isso, que deveria ser o cerne de qualquer discussão inteligente sobre a criação da liga, simplesmente não existe. Os direitos de TV pegando a Premier League, que a Premier League, o modelo da Premier League, que se iniciou lá em 92, foi copiado da NFL. Transformar o futebol em entretenimento, em um produto. Mas essa foi uma das ações, era uma das maneiras em que os clubes tinham de ganhar muito dinheiro, como isso se provou ao longo do tempo, mas não foi só isso. Não foi só calcado em cima disso. E mais, a Premier League foi fundada em 92. O tempo de debate, de articulação entre... lá eram os acionistas lá do Manchester, do Tottenham e do Arsenal, se eu não me engano, começa muito antes as articulações, porque assim, a CBF vai concordar em abrir mão? Chegar na hora da prática, vai concordar? Porque tem que ter isso, você não pode ter uma liga independente se você está ligado a uma confederação. A FIFA não permite. Vai permitir? Esse trabalho já está sendo feito. A CBF já assinou aí um memorando concordando que vai validar essa liga dos clubes, gerida pelos clubes. Mas se ele não estivesse chutando o futuro do clube ao querer se apropriar, se achar maior do que o produto futebol brasileiro, lá no futuro o Flamengo ia ganhar muito mais. Porque isso aqui, eu tô falando de um primeiro contrato, imagina isso aqui daqui 15, 20 anos, quanto que não vai valer? Mas os caras não têm a menor visão e o BAP tá cagando pro futuro do Flamengo. Ele tá pensando na gestão dele, em ganhar agora, que se dane o futuro do clube. E o flamenguista, burro, sobre o Flamengo... Olha isso, cara. E aqui, ó, vamos lá, né? Não vamos ofender aqui os nossos amigos porque a gente não tem esse nível. O que o BAP defende, e eu não gosto de defender dirigente não, eu prefiro mais criticar. Mas o que o BAP defende, ele já deixou isso claro textualmente, é que, olha, eu discordo de que eu tenha que comprometer comercialmente, né, os meus direitos comerciais, né, seja de transmissão, placas e tal, mas eu acho que a gente deveria discutir de maneira independente as outras questões, calendário, fair play, a governança da liga, como é que vai ser a criação, como é que vai ser o critério das assembleias, né, a gestão, como é que a gente vai fazer a arbitragem. O BAP defende que as discussões sejam feitas de maneiras distintas. E o que o Rodolfo aqui, o nosso paladino aqui, que ofende aqui os flamenguistas que discordam dele, né, tá defendendo é que não tem que ter, aqui tem que continuar somente se discutindo a parte financeira. O restante a gente sabe-se lá quando vão se discutir, tá? E o BAP acha que não. O BAP fala o seguinte, não, cara, a gente discute toda a parte de governança, né, para a criação da liga, tudo que envolve para melhor desenvolvimento do futebol brasileiro, para a gente criar o produto que daqui a 15 anos pode valer 15, 10, 20 bi. Hoje, por exemplo, a Premier League ela é vendida a 10 bilhões de libras. Se a gente for converter isso em reais, são valores absurdos, né? Em que você pega times ali como o West Ham, que a diferença é pequena, mas os times grandes ganham muito dinheiro porque tem um produto vendável, coisa que não tem o Brasileirão hoje. Então o BAP defende que a discussão para você criar esse produto que vai seduzir esse mercado, principalmente o internacional, e, cara, o restante dos direitos, os clubes mantenham essa autonomia, beleza? Vamos seguir aqui com os nossos amigos aqui, né, chamando os flamenguistas de burros, né, porque, né, a gente não concorda em dividir a nossa receita, né, com os demais times aí, e sem um debate, né, sobre o que realmente importa, que é a criação da nova liga, de um produto, mas partindo, né, de um calendário melhor, né, partindo, né, de você desenvolver um fair play financeiro da liga, não é o fair play financeiro da CBF, o fair play financeiro da liga, né, em que times que, por exemplo, atrasam salários, né. O Flamengo enfrentou agora o Internacional com o Thiago Maia, que o Flamengo não recebeu R$1. Vendeu para o Inter sem receber R$1. Né? Então, profissionalização de arbitragem, né? Nada disso. O que importa, né, é, né, seguir aí discutindo dinheiro.
separado não pode. Ou então a gente priorizar esse debate, né, em prol do desenvolvimento do futebol brasileiro também não vale. Mas vamos seguir aqui. Compra esse discurso do BAP é um imbecil, é burro. Imbecil e burro. E tem o burro, tem aquele cara que é o filhote de dirigente, um amador de dirigente, que tudo que o dirigente do clube fala. E tem aqueles que são ignorantes, que não entendem a complexidade desse tipo de acordo. Que aí, assim, não é papo pra... Nem eles entendem a complexidade, né? Porque você olha somente para a parte financeira. A complexidade, na verdade, também está lá em tudo que eu falei aqui antes e também na governança dessa liga. Como vão ser decididas, né, as decisões, como serão tomadas as decisões nas assembleias? Como é que vai ser montada a estrutura? Como vai se dar a discussão, né, junto à CBF, que precisa validar essa liga? Nada disso importa, entendeu? Nada disso importa. Nada disso é complexo. Complexo é a grana, né? É a grana. Todo mundo também. E é muito fácil também a gente querer falar, mas assim, você entender o que se passa em todas as nuances de um acordo como esse, não é simples, cara. Não é simples. A gente tá cobrindo isso aqui há 5, 6 anos e tem coisa que a gente não entende. Sim. Então, assim, imagina o torcedor comum. Então fica muito fácil dobrar esse cara e apoia ele. Os dois amigos aí, super inteligentes, que sabem tudo, todas as contas, estão há 5 anos debatendo, né, mas em nenhum momento, né, falaram, né, de que dentro de toda essa discussão, tanto a Liga Forte União, tanto a Libra, não debatem, e os dirigentes também incluídos nisso, não discutem o que também é extremamente importante, tão complexo quanto que é o desenvolvimento do futebol brasileiro, que é a criação de um produto vendável para outros mercados.